Olá, seja bem-vindo à nossa série Os 10 bloqueios mentais que impedem suas ideias e seus projetos de prosperarem. Nesse episódio, a gente vai ver a segunda resposta certa. É um dos bloqueios mentais que impedem nossas ideias de prosperarem. Você vai ver porque normalmente a primeira resposta certa é quase sempre uma resposta preguiçosa. Um dos bloqueios mentais que impedem nossas ideias de prosperar. A segunda resposta certa. Vou contar a história de um projetista numa grande empresa. Ele teve uma ideia inovadora de um produto e aí, após uma pesquisa rápida, ele acabou descobrindo que essa ideia que ele teve, ela já tinha sido testada no passado, numa configuração parecida com aquela, e fracassou. Mas fracassou naquele contexto. A pergunta, será que o produto deve ser lançado ou não? Bom, veja que essa pergunta é uma pergunta ruim. E uma pergunta ruim, que tipo de resposta você vai esperar de uma pergunta ruim? Uma resposta pior ainda. E o cara continuou desenvolvendo a ideia, porque é uma pergunta ruim. Sim ou não é uma resposta pior ainda para esse tipo de ideia que ele teve. E aí ele verificou que para esse produto ser produzido, teríamos altos custos de produção, mas o produto teria um valor agregado alto. Ele mostrou um protótipo para os representantes e os representantes não receberam muito bem, talvez com medo daquela iniciativa no passado, que foi em outro contexto, mas que fracassou, né? A diretoria recebeu muito bem o projeto e o presidente, inclusive, quer o primeiro protótipo para testar na casa dele. As pesquisas em campo falaram que os clientes também receberam muito bem a ideia, mas todos lembram de que no passado foi um fracasso de vendas. E continua a pergunta: e aí, deve lançar ou não o produto? E eu continuo dizendo, é uma pergunta ruim. E a resposta vai ser ruim. Por isso, a gente sempre tem uma segunda, talvez uma terceira resposta certa. A gente entra na ideia, então, do possível adjacente, que carrega com ele o possível adjacente, são as portas que você abriu ou que você não tinha como abrir e só seriam abertas se você abre algumas portas anteriormente. Dá uma olhada nessas formas aqui, me diz qual é a forma mais diferente entre si. Pode pausar o vídeo aí e dar uma analisada nas figurinhas. Me diz qual que é a mais diferente. E aí, descobriu? É o triângulo, né? Por que é o triângulo? Porque é o único que não tem formas circulares. Mas alguém poderia me dizer, não, é essa esfera aqui. Por quê? Porque é a única que tem algumas coisas desenhadas dentro dela própria. Ou um outro poderia dizer, não, é esse C aqui. Porque veja, é a única forma que está aberta. Você está percebendo que existem várias respostas certas para um problema simples como esse daqui? Imagina em alguns problemas um pouco mais complexos e práticos da vida. Então, qual é a sua segunda e qual é a sua terceira resposta certa? Você lembra desse furinho aqui na tampa, né? Em 1990, a BIC colocou essa ideia aqui em prática para evitar que crianças engolissem a tampa e se afogassem, né? Porque antes a tampa não era furada assim. Então, as crianças poderiam eventualmente engolir, deve ter acontecido alguns acidentes, as crianças poderiam engolir essa tampa e poderiam causar um afogamento e um acidente sério ali, né? Mas quando os acidentes começaram a acontecer devido à tampa, qual foi a primeira resposta certa que o pessoal colocou?
A gente precisa lançar uma campanha de conscientização dos pais para que não deixe as canetas perto das crianças. Certo? Certo. É bom, é bom. Mas não é uma resposta muito boa. Ou seja, a primeira resposta certa não foi muito boa. Bom, quem sabe então a gente vai embutir a tampa na caneta? Uma resposta interessante. É uma resposta certa também. E tem várias canetas com essa tampa, com a ideia de tampa embutida. Mas aí é outra caneta, não é essa aqui. Quem sabe a terceira, ou quarta ou quinta resposta certa, veio uma pessoa e disse: olha só, se a gente botar um furinho aqui, e mesmo que a criança engula a tampa, ela não vai se afogar, vai dar um problema ali, mas ela não vai se afogar. Vejam só, a quinta resposta certa foi a que chegou na solução icônica da tampinha furada da caneta esferográfica. Não perca o próximo episódio. A gente vai falar por que só a lógica não é suficiente. Vamos conversar um pouco sobre hard skills e soft skills, como é que a gente consegue trabalhar com essas duas habilidades. A gente vai falar sobre fase executiva versus fase imaginativa de um projeto ou de uma ideia. Vocês vão conhecer a garrafa de vinho de R$149 mil. E vocês também vão conhecer a caneta espacial da NASA. E vão saber por que só a lógica não é suficiente para destravar as nossas ideias. Vejo vocês no próximo episódio.